Ler é moda, compreender é luxo. Você já viu alguém dizer com orgulho: Eu li 10, 15, 20 livros neste mês? Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quanto disso foi realmente compreendido? Porque existe uma diferença enorme entre ler muito e entender de verdade. Ler muito não significa necessariamente aprender muito. Hoje, leitura é número, meta, estatística, performance, status, troféu. As pessoas não querem mais entender, querem terminar. Mas leitura não é corrida, não é sobre chegar ao fim do livro. É sobre o que acontece com você enquanto lê. Você pode atravessar um livro inteiro e sair exatamente a mesma pessoa, ou pode ler um único capítulo e nunca mais pensar do mesmo modo. E aqui vale uma reflexão importante. Você já parou para pensar que os grandes autores do passado, aqueles que atravessaram séculos, tiveram acesso a uma quantidade de livros muitíssimo menor do que nós temos hoje? Ainda assim, possuíam um domínio da linguagem muito mais profundo e uma capacidade muito mais aguçada de interpretar o mundo e a natureza humana. E isso não aconteceu por acaso. Eles não liam para acumular títulos, liam para compreender. Voltavam aos mesmos textos, meditavam sobre ideias, dialogavam com cada frase. A escassez de livros não os empobreceu, ao contrário, os obrigou a extrair o máximo de cada leitura. Enquanto hoje muitos acumulam páginas, eles acumulavam entendimento. Pense comigo: nenhum texto surge por acaso. Alguém parou, organizou ideias, lutou contra a confusão mental, escreveu, apagou, reescreveu e depois ainda teve a coragem de publicar. Sim, porque escrever é um risco. É expor o próprio pensamento ao julgamento público. Então, se alguém passou por tudo isso, você realmente acha que o objetivo era ser lido de qualquer forma? Ignorar o esforço do escritor é como receber uma carta e se preocupar apenas com a quantidade de páginas que ela tem. Se ler é um ato solitário, compreender, por outro lado, é um diálogo. A leitura de verdade começa quando você para de apenas decodificar palavras e começa a perguntar: por que isso foi escrito? O que está sendo defendido aqui? Qual a ideia central deste texto? Como o autor chegou a esta conclusão? Quais argumentos ele está usando? Isso faz sentido? Aplica-se à realidade? Compreender não é apenas repetir palavras, é reconstruir um raciocínio, é entrar na mente de outra pessoa e enxergar o mundo por aquele ângulo. Compreender, portanto, é difícil, porque exige esforço, atenção, paciência e algo ainda mais raro do que o esforço: humildade intelectual. Você precisa suspender o próprio julgamento e permitir que o pensamento do outro se revele por inteiro. E isso incomoda, porque às vezes entender de verdade significa perceber que estamos errados. Por isso, muita gente prefere ler de qualquer forma, porque ler superficialmente mantém tudo como está. Compreender, por outro lado, leva à mudança. Dizer eu li 10 livros neste mês impressiona, mas me diga, você consegue explicar com clareza a ideia central desses 10 livros? Consegue defender o argumento do autor? Se não,
talvez você não tenha lido realmente, apenas passou por cima das palavras. Tenha em mente que nenhum texto existe por acaso. Sempre há alguém por trás dele. Alguém pensou, organizou ideias, escreveu, revisou e decidiu publicar porque tinha uma determinada intenção que era mais forte do que todas essas dificuldades. Todo autor quer explicar algo, ou defender uma ideia, ou provocar uma reflexão, ou transmitir uma experiência. Se você lê sem tentar descobrir essa intenção, você perde o principal. É como ouvir alguém falando sem prestar atenção ao que a pessoa realmente quer dizer. Então, da próxima vez que abrir um livro, não tenha pressa. Diminua o ritmo. Volte trechos, questione, pense, grife, anote, quando necessário, discorde. Não é apenas porque alguém escreveu algo em uma folha de papel que essa pessoa esteja necessariamente correta. Procure enxergar para além das palavras. Tente ver a mão e a mente que está por trás daquilo. A leitura só se completa quando a mensagem enviada pelo autor é finalmente recebida pelo leitor. Quando você se pergunta por que este autor decidiu escrever isto, ou qual o impacto que ele deseja causar em mim, você honra o esforço de quem está do outro lado da página. A questão, portanto, não é ler mais, mas ler melhor. E isso o brasileiro faz muito mal. Uma pessoa que lê muito, mas não compreende, acumula informação, mas não consegue usar o que leu. Uma pessoa que lê menos, mas compreende, por outro lado, entende com mais profundidade, consegue explicar e aplica o conhecimento na própria vida. Por isso, é melhor ler pouco e entender muito do que ler muito e não compreender a mensagem. Dizer eu li 10 livros neste mês pode massagear o ego, mas ser capaz de explicar a tese de cada livro, destrinchando as motivações do autor e como aquilo se aplica à realidade, é o que realmente transforma o intelecto. Então, mais do que preocupar-se com colecionar uma grande quantidade de leitura, devemos nos preocupar em ler mais vagarosamente para pensar, fazer perguntas ao texto e tentar explicar o conteúdo com nossas próprias palavras. Porque a leitura só cumpre seu papel quando realmente entendemos o que foi dito. Se você quer evoluir de verdade, não foque em ler mais, pura e simplesmente. Foque em compreender melhor, porque é isso que transforma informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Porque no final das contas, o que tem que crescer mesmo é seu espírito, e não necessariamente a sua lista de livros.